Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Evangelho de João, capítulo 20, 30 e 31. Inclusive é o próximo assunto do encontro do discipulado, que está num pequeno recesso, mas quando voltar, o assunto em pauta é capítulo 20 de João. Quem achou, diga amém. Assim diz a palavra de Deus, João 20, versículo 30. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhais vida em seu nome. Para que crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Vamos orar? Pai, nós vamos mais uma vez, Senhor, nos expor a sua palavra, Jesus. Nós acreditamos que aprove a Ti salvar os crentes pela loucura da pregação. Por isso colocamos o nosso ouvido, o nosso coração mais uma vez diante de Ti. Nos desarmamos de nós mesmos, Senhor, de toda a nossa sabedoria, toda a nossa experiência de igreja, porque nada disso vale diante da Tua palavra, Senhor. Por isso fala conosco, mexe com a nossa vida, e faça com que saiamos daqui cientes de que ouvimos a sua voz. Em nome de Jesus. Amém. O assunto hoje, se eu pudesse tematizar, eu colocaria assim: já temos o suficiente. Já temos de Deus o suficiente. O apóstolo João disse: Jesus operou sinais na presença dos seus discípulos e muitos outros que nem estão escritos neste livro. Estes, porém, que estão escritos, são suficientes para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, vocês tenham vida em seu nome. Então João está dizendo, nós já temos o suficiente para crer. Os versículos que nós acabamos de ler, aqui em João, eles estão no intervalo de uma narrativa, onde João está falando das aparições de Jesus ressurreto. Então, entre a primeira aparição dele, aqui no versículo 24, aliás, versículo 19, ele aparece, Tomé não está. Na segunda aparição, ressurreto entre os discípulos, o Tomé está, e ele ganha ênfase na conversa com Jesus, nessa segunda aparição dele ressurreto. Só que no intervalo entre a segunda e a terceira, que vai no capítulo 21, João dá um pause, um stand-by, e fala o versículo 30 e 31. Perceba que toda a narração anterior, ela é factual, ou seja, as coisas que estão acontecendo após a ressurreição, a aparição de Jesus, a reação dos discípulos, a conversa com Tomé. No 21, a questão é factual também, ele começa a testemunhar, dá um relatório do que aconteceu ali naquela praia do Mar da Galileia, quando o pessoal decidiu pescar, seguindo o apóstolo Pedro, não apóstolo ainda. Mas no 30 e 31 ele dá um intervalo. Ele dá um intervalo. A partir dessa aparição, depois de Tomé, ele dá um intervalo. E a fala nesse intervalo, curiosamente, quando ele diz, Jesus operou muitos sinais, que não ficou escrito aqui. João, por exemplo, colocou 7. Com a ressurreição, 8 sinais. E esses, porém, foram escritos para que a gente creia. Foram escritos para que a gente creia. Então esse trechinho que João dá ao intervalo vem justamente depois da conversa que Jesus tem de forma íntima e pessoal com o Tomé. Então, na primeira aparição de Jesus, o Tomé não está entre os discípulos. Quando Jesus desaparece, o Tomé vem, o pessoal, nós vimos o Senhor, ele veio aqui, passou pela parede, conversou com a gente, comeu peixe e sumiu. O Tomé disse, eu não acredito. Eu preciso ver para crer. Eu preciso ver para crer. Eu preciso tocar para crer. Se eu não colocar a mão no seu lado, nas feridas das suas mãos, eu de maneira nenhuma crerei. Passam-se 8 dias.
Eles estão reunidos com portas trancadas, morrendo de medo dos judeus, também dos romanos, e eles escutam mais uma vez uma frase que eles já conheciam. Shalom Adonai. A paz esteja com vocês. Eles assustam novamente, e o Tomé está ali. A gente não sabe se eles estão numa roda, se eles estão numa mesa, se eles estão espalhados por um salão, a gente não sabe exatamente. Mas Jesus vai direto nele. E diz assim, põe a mão aqui, Tomé. Põe a mão no meu lado. O Tomé coloca as mãos sobre ele, e quando constata que não era um fantasma, que ele estava ali em pé, o corpo de Jesus visível, matéria, ele põe a mão e diz, Senhor meu, Deus meu. Jesus olha para ele e diz, porque tu viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Termina essa conversa, o João começa e vai dizer, olha, tinha muita coisa que a gente podia colocar aqui. Ou seja, teve mais paralítico que levantou, teve mais morto que ressuscitou, teve mais leproso que foi purificado, teve mais cego que enxergou, teve mais mudo que falou, teve mais gente demoniada que foi liberta, mas isso aqui é suficiente. Para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. E crendo vocês tenham vida. Então, João, inspiradíssimo pelo Espírito Santo, ele vai dizer que Jesus operou muito mais sinais. Mas esses ficaram. Eu quero chamar a tua atenção, para a gente continuar, sobre como João chama os milagres. Aquilo que a gente chama de milagre, João chama aqui de sinal, ou de sinais. Por que João chama os milagres de sinais? Se a gente, quando vê um paralítico que está sem condição nenhuma de andar, ou mudo, ou uma pessoa cega, e essas pessoas são restauradas perfeitamente, de forma sobrenatural, a gente chama isso de milagre. João chama de sinal, de sinais. Quando a gente vai estudar um pouquinho a interpretação bíblica, a gente vê que o sinal, ele não é um fim em si mesmo. O sinal aponta para uma direção. Nesse caso aqui, o sinal ou os sinais apontam para uma pessoa. Amém, gente? Porque quando a gente olha para o sinal e só enxerga o sinal, há um grande perigo. Tem um provérbio chinês muito antigo que diz assim, o sábio aponta para a lua, e o tolo fica observando o seu dedo. O sábio aponta para a lua, e o tolo fica observando o seu dedo. Quando a gente fixa nos sinais, como se eles fossem um fim em si mesmo, a gente comete uma grande tolice. Por isso a gente tem que ter muito cuidado com a questão dos sinais e milagres, porque os sinais eram a revelação da identidade messiânica de Jesus. Ou seja, não era para eles ficarem olhando para os sinais, era para olhar para Ele e identificá-lo. Porque quando Deus planejou a salvação, e esse plano de salvação começou a ser escrito por Moisés no princípio, depois pelos profetas, depois por Davi, os judeus foram ganhando a noção de que viria um Salvador, que é chamado de Messias no Antigo Testamento, no Novo Testamento de Cristo, no grego. É a mesma coisa. Então eles já tinham escrita a história. Por exemplo, Deuteronômio 18, Moisés vai dizer assim: Israel, ouça, Deus levantará um profeta semelhante a mim, a ele vocês ouvirão. Então, o Moisés foi um grande libertador, que libertou o povo do Egito. 10 sinais poderosos lá no Egito. Fora a água que sai da rocha no deserto, as codornizes que caem do céu, e todas aquelas maravilhas que aconteceram, Moisés foi conhecido como um grande libertador.
Israel esperava um grande libertador. Só que tem uma outra figura. Vocês lembram do cego, filho de Timeu? Porque ele não chama Bartimeu, ele é filho de Timeu. Jesus, filho de Davi. Por que Jesus, filho de Davi? Vai pegando as informações que daqui a pouco eu volto para cá, para os sinais. Porque, além do Moisés, que era o libertador, o Davi, em 2 Samuel, vai dizer que das suas raízes, um surgiria e ocuparia o trono. E esse que ocuparia o trono da sua descendência, ou seja, Davi falando, ele seria rei, e esse reinado não teria fim. O de Davi foi de 40 anos, apenas. Mas aquele que viria. Então, Israel esperava um libertador e esperava um rei. Um libertador como Moisés e um rei como Davi. E aí os profetas começaram a escrever aonde ele nasceria. Ele viria da barriga de uma mulher. Ele não brotaria do nada. Ele nasceria. Tinha um local em Belém onde ele nasceria, estava escrito. E tu, Belém Efrata, você é a menor, se julga menor, mas de ti virá o libertador, o salvador de Israel. Então, os sinais, eles vêm comprovar tudo o que estava escrito sobre ele. Então, quando você abre, por exemplo, o livro do profeta Isaías, capítulo 35, você vai ver lá, a língua dos mudos falará, os coxos correrão. Aquilo também é uma cena do milênio 35, mas aquilo também fala da esperança messiânica. Os cegos enxergarão, os mudos, as línguas soltarão, os coxos vão saltar como carneiros. Tudo aquilo apontava para Jesus. Aí você abre o Evangelho de João, no capítulo 2, você vê Jesus transformando quase 500, 600, 700 litros de água no melhor vinho que já se tinha visto, experimentado. Até então, ninguém nunca tinha tomado um vinho como aquele. Mais de 700 litros ele fez assim e transformou. Era um sinal messiânico. Era um sinal messiânico. Jesus já dava mostras daquilo que espera a nossa vida um dia. Porque por mais que essa vida apresente muitos manjares, o vinho melhor a gente ainda não bebeu. E está esperando a gente lá. Então, isso funciona como sombra. Aí você abre no João, no capítulo 5, a gente vê um paralítico na beira de um tanque. Jesus chega para ele, você quer ficar são, o cara não sabe nem responder direito, não tem ninguém que me joga no tanque, não sei o que lá. Pega a tua cama e vai embora, levanta. O homem levanta e é curado. No capítulo 6, ele pega um punhadinho de pães e de peixes e alimenta milhares de pessoas, não dá nem para contar quantas pessoas tinham. Então são sinais que apontam para ele. Aparece um determinado leproso e diz assim, se o senhor quiser, o senhor pode me limpar. Eu quero, seja limpo. Ele pôs a mão, o leproso foi curado. O que ele disse para o leproso? Não conte para ninguém, vai lá, mostra para o sacerdote e oferece a oferta que Moisés ordenou. O que Jesus estava dizendo com isso? Não conta para ninguém, porque eu não vim para ser milagreiro. Amém, gente? Jesus não veio para ser milagreiro. Os milagres são sinais que apresentam a sua identidade. Por isso ele falava não só para um leproso, mas para alguns cegos e outras pessoas que ele curou. Não conta para ninguém. A pessoa já saía gritando, não conseguia, né? Se fosse eu também. Se era cego e começa a enxergar, você sai gritando. Mas por que ele manda o leproso falar com o sacerdote? É só você abrir em Levítico capítulo 13, capítulo 14. Você vai ver que Moisés escreveu a mando de Deus o ritual da possível purificação de alguém que tinha hanseníase, que é a lepra. Uma doença incurável e contagiosa. Então, Deus ali coloca um ritual. A pessoa que hipoteticamente foi limpa, tinha que trazer um par de rolinhas, se ela tivesse mais dinheiro, um par de carneiros. Um era morto, o outro era solto. E aí o sangue daquele bicho punha no dedão aqui, punha no lóbulo da orelha direita, no dedão do pé direito. Aí ficava uma semana isolado. Tinha todo um ritual para aquela pessoa voltar ao convívio da comunidade.
Só que tem um detalhe, Moisés escreveu aquilo, mas tirando o Naamã, que nem era israelita, a gente não tem, na geração próxima a Jesus, ninguém que foi curado de lepra. Então quando aquele leproso chega no sacerdote e diz, olha, eu era leproso, e encontrei um homem de Nazaré chamado Jesus, e a minha pele está como um do bebê. Ele mandou não contar para ninguém, mostrar para o Senhor. O sacerdote vai olhar aquilo e falar, o Messias chegou. O Messias está entre nós. Vamos examinar. Você era leproso mesmo? Chama a tua família aqui. Vamos ver se a cura foi legítima, se não foi. Então quando cercavam Jesus para fazer perguntas sobre os sinais, com que autoridade você faz esses sinais, etc., era porque eles estavam investigando se o Messias era aquele mesmo. Então, o leproso chegava lá, puro, limpo. Uma vez a cura sendo legítima, o Messias está entre nós. Você abre no capítulo 9, um cego de nascença, aqui em João, capítulo 9, um cego de nascença, que é curado. E a coisa é tão crítica, mas tão crítica, que os pais dele não quiseram se envolver, né? Seu filho era cego mesmo? Ó, nosso filho era cego. Quem fez isso com ele? Ó, a gente não sabe. Ele já é maior de idade. Conversa com ele. Aí vai conversar com o moço. Quem foi que te curou? Pô, eu não vi, eu estava cego, pô. Ele mandou lavar, a hora que eu voltei já tinha ido embora. Nem vi quem foi. Aí chamaram os vizinhos. Esse moço era vizinho de vocês, era cego. Ninguém quis se meter. Porque ninguém tinha sido curada de uma cegueira de nascença. E esse homem foi curado de uma cegueira de nascença. Eles tinham ali os livros, eles tinham Isaías, o Jeremias, eles tinham os Salmos, e eles diziam que o Messias operaria essas coisas. Então, se ele era cego de nascença, de verdade, e ele está enxergando perfeitamente, o Cristo está entre nós. Então assim, os sinais, eles revelavam a identidade de Jesus. Então, quando acontece um sinal, que a gente chama de milagre, você não olha para o milagre, você olha para quem operou o milagre. Porque os sinais, eles revelam quem é Jesus. Por isso que João falou, nem preciso colocar todos. Se você abrir então na última página de João, versículo 35 do capítulo 21, ele vai dizer, tem muitas coisas que Jesus fez, que se fosse escrita, não ia ter no mundo livro para acomodar as coisas todas. E João usa de um certo exagero, né? Mas ele diz, olha, se fosse anotar tudo o que ele fez, não ia ter lugar para colocar. Qual é o grande problema, irmãos? Por que eu estou dizendo tudo isso? A Bíblia nos mostra que quem olha somente para os sinais não consegue ouvir direito o que Jesus está querendo dizer. Isso aconteceu lá atrás e hoje não é diferente. Quem tem os seus olhos nos sinais não consegue ouvi-lo. Isso aconteceu com as multidões, que se maravilhavam. Lucas capítulo 5 vai dizer que as pessoas se arrojavam, se jogavam sobre ele para ver se conseguiam ser curadas, porque ao tocar nele eram curadas. Mas as pessoas que ficam de olho nos sinais não conseguem ouvir o que ele tem para dizer. Elas ficam como que ensurdecidas. As multidões iam lá, escutavam, comiam pão multiplicado, mas voltavam para suas vidas normais. Porque quem olha para os sinais e fica de olho nos sinais, não consegue ouvir direito o que Jesus está querendo dizer. Talvez seja esse, o motivo de tanta gente com uma fé infantilizada nas igrejas. Há muito tempo na igreja com uma fé de bebê, infantilizada. Não porque não esteja ouvindo coisas palpáveis, comida espiritual com substância, não. É porque está olhando para o outro lado. É porque o seu foco, o seu olhar está nos sinais. E quem olha para os sinais fica ensurdecido. Não consegue ouvir o que Jesus está querendo dizer para os seus filhos. Em Marcos 12, versículo 38 ao 42, ele é cercado por escribas e fariseus.
Eles dizem assim: mostra-nos um sinal que a gente acredita em você. A gente vira casaca. A gente vai botar você lá na sinagoga e você que vai liderar nós agora. Mas dá um sinal. Jesus falou assim: uma geração má, uma geração adúltera, pede um sinal. Nenhum sinal lhe será dado, a não ser o do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim o Filho do Homem estará no seio da terra. E digo mais, os ninivitas, eles ressurgirão. E eles vão condenar vocês, essa geração, Jesus falou para eles. Eles vão condenar essa geração, porque eles se converteram com a pregação de Jonas. E está aqui quem é maior do que Jonas. E digo mais, a rainha de Sabá, ela vai ressurgir e também vai condenar vocês. Porque ela viajou quase 10.000 quilômetros em cima do lombo de um animal para ouvir o Salomão falar. E ficou maravilhada com as palavras do rei Salomão. Está aqui quem é maior do que Salomão. Então assim, quem fica atrás de sinal não escuta Deus. O Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 1, versículo 22 a 24, diz assim: porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como grego, lhe pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então Paulo diz assim: os judeus pedem sinal, os gregos sabedoria, filosofia, linguagem rebuscada, profundidade filosófica. Mas nós, Paulo disse, pregamos a Cristo, e este crucificado, que é loucura para os judeus, para os gregos, e para os que são chamados, lhe pregamos a Cristo, não os sinais do Cristo, lhes pregamos ao Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém, gente? Eu vou passar para diante, para o versículo 31 de João 20, mas guarda isso. Quem olha para os sinais não consegue ouvir o que Deus está falando. A razão de muita gente não crescer, não avançar na fé, não compreender direito o que está acontecendo com ele. A razão de muita gente confusa. A gente abre um parênteses, tem muito lugar ruim, com gente falando besteira, né? Quando você liga para assistir programa evangélico, é pior do que você, sei lá, melhor não ligar. Então não é porque está escutando gente ruim, porque em muitos lugares que estão se ouvindo coisas palpáveis e verdadeiras, as pessoas continuam confusas. E às vezes estão assim: Senhor, dá um sinal. Um sinal que eu digo não é tipo buscando uma resposta de Deus, sabe? Senhor, eu preciso que o Senhor me sinalize alguma coisa. Não, um sinal que eu falo é: faz um milagre. Faz o que eu preciso. Abre as portas que têm que ser abertas. Faz aí, porque se o Senhor fizer, eu não perco mais o culto. Agora, se o Senhor não fizer, dá um desânimo. Se o Senhor não fizer, a gente fica assim, cabrunhado, macambúzio, sorumbático, cara quadrada, não estou muito afim, não sei o que lá. Porque quem fica olhando para sinais não consegue ouvir. Amém? Eu estou sendo repetitivo, porque a repetição é fundamental para o aprendizado. E vai que uma dessas repetições instala na cabeça de alguém e fala: eu não posso ficar olhando para sinal, eu tenho que olhar para o Cristo. Ele é a rocha que os edificadores rejeitaram. Ele é a pedra que foi a principal da construção da minha vida, da minha eternidade. Versículo 31. O João diz: estes, porém, foram escritos para que creiais em Jesus, o Filho de Deus, e crendo, tenhais vida em seu nome. Crendo e vida. A mensagem. Você já viu essa Bíblia? Escrito a mensagem? Não é uma Bíblia, é uma paráfrase. Mas ela foi composta por Eugene Peterson, um homem muito sério,
Ele foi parafraseando, ele foi dizendo a Bíblia com as suas próprias palavras e alguém foi anotando. Eu achei brilhante, embora não seja a Bíblia. Mas na mensagem, versículo 31, eu quero ler para vocês, olha como está. Estes sinais estão escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Cristo, o único Salvador, o Filho de Deus. E ao crer nisso com toda a convicção do coração, vocês tenham vida real e eterna, como Ele mesmo nos prometeu. Vou ler de novo, achei demais. Estes sinais estão escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Cristo, o único Salvador, o Filho de Deus. E ao crer nisso com toda a convicção do coração, vocês tenham vida real e eterna, como Ele mesmo nos prometeu. Eu quero falar de duas verdades. João fala, crendo no Filho de Deus, vocês vão ter vida. E depois, crendo e vida. A reflexão é, como é isso? Se você crê, você tem vida. E ele diz vida de uma maneira subjetiva. Porque quando diz assim, vida eterna, a gente já sabe do que ele está falando. É ou não é? Ele diz vida. E eu fiquei refletindo. Porque a gente pensa. Esse crendo, que tem uma promessa atrelada a ele, ou seja, você vai ter vida, depois a gente vai falar do que é vida, não é uma crença num Jesus histórico. Porque os muçulmanos acreditam que houve um Jesus histórico, os budistas também, os hinduístas também, os espíritas também. Isso você quer saber, até os ateus foram assistir a Paixão de Cristo no cinema. Então, esse crendo não é crença num Jesus histórico, numa pessoa que andou aqui há 2000 anos atrás e foi crucificada por romanos, porque a história diz isso e todo mundo acredita. Nós estamos em 2018 depois de Cristo. Então esse crendo é um pouco mais do que isso. Parece que João está falando de conversão. De conversão. Esse crendo não é eu acredito em duende. Eu acredito que você vai pagar o dinheiro que você me deve. Não é isso, não é eu acredito. Eu acredito em horóscopo. Esse crendo fala de conversão. Chamada também de metanoia. Que é uma mudança radical de mente. Do jeito de pensar. De filosofia e propósitos de vida. De objetivos e sonhos. É metanoia, é mudança total. Esse crendo também fala de uma entrega total. Porque só há uma mudança total se houver uma entrega total. Uma entrega parcial não ocasiona uma mudança total. Ou seja, se eu me entrego parcialmente a Jesus, eu continuo com o mesmo tipo de mente, o mesmo tipo de pensamento. E o Isaías vai dizer que os pensamentos de Deus estão tão distantes dos nossos, assim como o céu está distante da terra. E os nossos caminhos estão tão opostos a Deus, assim como o céu está longe da terra. Então uma entrega total é que traz uma mudança de mente total. Por isso que João vai dizer que crendo, vocês vão ter vida. É uma entrega total. Não é coisa parcial. Por exemplo, Mateus 10:39. Você encontra esse texto em vários locais também dos evangelhos, mas eu peguei esse daqui. Quem achar a sua vida, vai perdê-la. Quem perder a sua vida por amor de mim, vai achá-la. Entrega total. Mateus 16:25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, vai achá-la. É um jogo de perde e ganha que Jesus disse que por um lado a gente perde, mas para o outro a gente ganha, e ganha muito. João está dizendo, você vai ganhar vida. Amém, gente? Então assim, crendo, vocês vão ter vida. Esse crendo fala de conversão, de mudança de mente, radical, que só é possível depois de uma entrega total, não parcial. Eu espero que o Espírito Santo traduza isso.
Porque eu sei bem o que é uma entrega parcial e o que é uma entrega total. Eu sei mesmo. O início da minha carreira foi totalmente parcial. Deus tinha domingo à noite para eu vir. Se o Campeonato Brasileiro não tivesse o jogo do meu time às 7, porque senão eu não vinha. Deus já começou a ter 10% do meu dinheiro, mas era por aí. Então eu sei o que é uma entrega parcial. Só que aí eu cansei. Cansei. Eu não sei, é coisa do Espírito Santo isso, né? Não é mérito da gente. Por isso que eu estou falando que o Espírito Santo traduza isso no coração da gente, porque eu não cansei porque eu cansei porque eu acho que o Espírito Santo colocou esse cansaço. Falou, cabeção, você vai ficar aí na igreja fazendo número até quando, Jair? Eu quero usar a sua vida. Eu vou te levar em lugares que você nem sabe. Pessoas vão conhecer a mim por causa de você e das suas palavras que saíram da sua boca, porque não são suas, são minhas. Mas você vai ficar cochilando aí no banco da igreja? Jair, cabeção. Aí eu acordei. Sei, coisa do Espírito Santo. Aí eu ajoelhei na beira da minha cama e falei umas coisas mais ou menos assim, 20 anos e pouco atrás. Senhor, se é para eu ficar na igreja, nem vivendo as coisas que o Senhor quer que eu viva, mas também nem vivendo as coisas boas que esse mundo proporciona, eu vou fazer o seguinte, eu vou desbandar. E vou voltar a viver triplicadamente todas essas coisas boas que eu já vinha vivendo. Porque agora eu estou vivendo mais ou menos de cá e mais ou menos de lá. Então eu não estou vivendo nenhum nem outro. Agora, se o Senhor tem algumas coisas para fazer na minha vida, então eu quero isso aí. E foi mais ou menos essa coisa que Jesus falou comigo. Aquele que quiser achar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim vai achá-la. Enquanto a gente fica agarrando as coisas, querendo fazer, e querendo ser, e tal, e achando que nossas forças vão longe, e querendo viver o que a gente tem que viver, e querendo intensidade na nossa vida, nas nossas curtições, nos nossos prazeres, e tal, e vamos lá, a gente vai perder. Vai perder. O Salomão, no Eclesiastes, ele vai terminar o livro melancolicamente. O livro é todo melancólico. Porque ele está melancólico. Você já leu Eclesiastes? Os 3, 4 capítulos de tacada, lê para você ver. É triste, gente. Vaidade, 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 isso não vale a pena, isso não adianta, isso não sei o quê. Ele está fazendo um balanço da vida. Porque ele começou bem a carreira. Deus apareceu a ele e disse assim, Salomão, rei de Israel, peça o que quiseres. Tipo o gênio da lâmpada. Já pensou se ele aparece assim para mim, gente? Meu Deus do céu. Já era. Troca de pastor. O Salomão pensa com essa cabeça, falou, eu quero sabedoria para poder lidar com o seu povo, porque o meu pai foi um grande rei, ficou 40 anos aqui, eu não sei por onde começar, eu quero sabedoria. Deus falou, você está de brincadeira. Você quer sabedoria? Você não quer palácio? Você não quer um grande rebanho? Você não quer um exército numeroso? Você não quer terras, fazendas? Você não quer mulheres? Não, eu quero só sabedoria para lidar com o seu povo. Aí Deus, de queixo caído, já que você não pediu todas essas coisas, você pediu sabedoria, eu vou te dar muito mais de todas essas coisas que você não pediu, como nenhum rei teve antes de você, e depois de você nenhum vai ter. Aí você olha para o Salomão, né? Reino unificado, expandindo o reino, 300 mulheres, 700 concubinas, total de 1000. Dava para ficar 3 anos sem variar. Só tinha 1000 sogra, né? Já imaginou, né? Mas veja, tudo que ele quis, ele teve. Acho que eu já narrei os versículos de 2:10 e 2:17 dezenas de vezes aqui. Mas ele faz parte do que a gente está falando dessa entrega total. Então Salomão teve, se ele vivesse hoje, eu acho que nem o dono da Microsoft, como é que é o nome do cara lá? Bill Gates. Bill Gates ia pagar pau para o Salomão.
Os grandes jogadores e artistas e astros de cinema, eles iam ficar querendo o seu Salomão, se ele vivesse hoje. Os grandes mega empresários desse mundo iam ficar assim de queixo caído para o Salomão, se ele vivesse hoje. Aí ele vai dizer no capítulo 2, versículo 10. Tudo quanto desejaram os meus olhos, eu não lhes neguei. E nem privei o meu coração de alegria alguma. Ou seja, tudo que eu botei o olho era meu, eu quis. Tudo que me deu vontade, eu fiz, eu tive. Aí no versículo 17 do mesmo capítulo 2, alguém que teve tudo que os olhos botaram, e ele teve vontade, ele vai dizer, portanto, eu odiei esta vida. Pode isso, gente? É por isso que eu fico maluco, gente, quando você vê lá a Demi Lovato com overdose. Minha filha veio mostrar para mim que eu só ouvia falar, nem sabia direito. Moça linda, com um vozeirão gigante, 20 e poucos anos de idade, com overdose. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque enquanto a gente quer viver a nossa vida, Jesus não entra nela. Enquanto eu quis viver a minha vida, Jesus não entrou nela. Ele só me deixou entrar na igreja. Batizei, frequentava, mas Jesus não entrou. Quando eu passei a querer a vida de Cristo, aí ele diz, agora é diferente aí. Agora as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Você não vai ficar rico, uma pena. Né? Não vai ganhar dinheiro pra caramba, uma pena. Mas algumas coisas vão acontecer na sua vida. No seu caráter, na sua forma de enxergar, no seu jeito de falar, na sua filosofia e proposta de vida. Porque agora a sua proposta é outra. Né? Agora você não vai mais ficar na beira da represa pescando peixe, agora você vai ser pescador de vidas. Então, enquanto a gente quer viver a nossa vida, Deus diz, vive aí. Vive aí a sua vida. Curte aí a sua vida. Vai durar uns 70 por aí, mas curte mesmo. A gente pode chegar no final dela que nem Salomão. Angustiado. Aí a gente vai falar assim, não senhor, agora eu vou. Tá, mas agora você nem anda mais. Estão dando comida na sua boca. Agora você não vai mais. Então Salomão termina o Eclesiastes melancolicamente, mas ele tira uma conclusão brilhante. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os maus dias lá na frente, dos quais você venha dizer, eu não tenho alegria mais. Irmãos, deseja viver a vida de Cristo? Fala com Ele sério. Pode ser aqui, hoje. Pode ser na beirada da sua cama, lá em casa. Lá em casa não, lá na sua casa. Mas fala com Ele sério. Eu quero viver a vida de Cristo, não mais a minha. Porque aquele que quiser achar a sua vida vai perdê-la. E aquele que perder por amor de mim vai achá-la. João diz, para que crendo tenham vida em seu nome. Aí eu entro aqui na segunda parte. O que é vida? O que é vida? Será que é respirar? Está respirando? Está respirando, está vivo. Eu tenho certeza que João não está dizendo aqui que vida são funções vitais. Está batendo o coração? Pulmão funciona? Funções fisiológicas? Não, eu creio que vida não é isso que João está dizendo. O mesmo João em 5,26, ele vai narrar as palavras de Jesus. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Jesus vai dizer, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. João 5,12. Em João 6,48 ele diz, eu sou o pão da vida. Aquele que se alimenta de mim, viverá por mim. Em João 1,4 ele vai dizer, João vai dizer, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Paulo escreve aos Romanos e diz, portanto agora, nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. O que é vida? Jesus diz em João 10, versículo 10, o ladrão, que não é o diabo, a gente aprendeu, né? Veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida. E a tenham com abundância. O texto aqui, João diz, os sinais que estão aqui já está bom demais. Já temos o suficiente para crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E crendo, lembra, metanoia, mudança de mente, entrega total, vocês vão ter vida em seu nome. A coisa é subjetiva, como eu disse, mas eu acredito, irmãos, que a vida eterna, ou seja, a vida pós-morte aqui, está embutida nisso aí, eu acredito. Mas eu não acredito que João esteja falando somente da vida eterna, pós-morte. Eu acho que essa vida eterna, ela já começa antecipadamente, antes da gente morrer. Amém, gente? Ou seja, quando essa mudança de mente, essa entrega total acontece, essa metanoia acontece, e a vida de Cristo começa a bater em nós, começa a habitar em nós, a vida eterna já começou. E isso faz toda a diferença. Amém, gente? Porque a vida eterna dentro de uma pessoa, dentro de um alguém, cara, esse alguém, ele tem qualidade de vida. Porque qualidade de vida não está necessariamente ligada somente ao quanto a gente ganha, o tamanho da casa que mora, o tipo de comida que come, o tipo de roupa que veste, o tipo de trabalho, não. Qualidade de vida, Jesus vem dizer para nós que começa no interior. Porque está cheio de gente que tem toda a qualidade ao seu redor, tem do bom e do melhor, mas não tem qualidade de vida. Amém, gente? Não tem qualidade de vida. Crendo, tenhais vida em seu nome. A gente falou esses dias sobre o reino de Deus, sobre a tal felicidade, que é um negócio muito relativo, né? Mas eu acredito que essa vida que João fala, crendo nele, e crer não é só acreditar, mas é uma entrega, uma mudança de mente, fruto de uma entrega total, faz brotar a vida do nosso interior. Jesus, o texto eu acabei de ler, que o Pai tem a vida em si mesmo, e deu ao Filho ter a vida em si mesmo. A gente não consegue imaginar, mas como devia ser o semblante de Jesus? Devia ser cabisbaixo, triste, pessimista. Sim ou não? Acho que não. Como devia ser o semblante do apóstolo Paulo? Para escrever as coisas que ele escreveu. Para passar o que ele passou. Açoite, vara, naufrágio, picada de cobra, traições. E ele vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem os justifica. Então quem é que condena? Pois todos os dias somos entregues à morte, como ovelhas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma dessas coisas pode nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Será que Paulo tinha vida? Sujeito pequenininho, baixinho. Alguns historiadores dizem que ele não era nada bonito. Sujeito que perseguiu cristãos.
consentiu na morte, votou a favor em julgamentos falsos para matar crente. Levou gente amarrada para receber açoites. Aí Deus se encontra com ele, porque eu nem vou dizer que Paulo se encontrou com Deus, foi Deus que encontrou com ele. Eu acho que foi assim com a gente também. A gente até acha que encontrou Jesus, né? Foi não. Antes de escolhermos a ele, ele nos escolheu primeiro. Antes de decidirmos amá-lo, ele nos amou primeiro. Nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Aí Deus encontra com ele. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Vai para Damasco. Ananias, cruza a cidade. Um homem chamado Saulo. Quem? Aquele que persegue é esse mesmo, esse que mata, esse aí. Mas ele persegue, vai lá. Ora por ele, põe as mãos sobre ele, porque ele é um vaso escolhido para mim. E eu vou lhe mostrar o quanto ele vai padecer por causa do meu nome. Aí vai o Ananias, põe a mão na cabeça do Paulo. Paulo recobra a visão, começa a enxergar. E a vida dele já é outra. A sua proposta de vida agora é outra. Ele estava indo para cá, agora ele está indo para lá. Ele estava no time que batia, agora ele está aqui no time que apanha. Ele estava indo para cá, no time que prende, agora é ele que é preso. Ele estava indo no time que odeia, agora ele está no time que ama. Ele estava aqui no time dos rancorosos, agora ele está no time que perdoa. Porque ele tinha a vida que João falou aqui no versículo 31. E de posse dessa vida, aconteça o que acontecer, a gente tem vida. Amém, gente? Porque a nossa geração de crente parece que não tem vida. Faltou dinheiro, acabou a vida. Faltou dinheiro, acabou, gente. Separa. Escutou uma frase meia quadrada, não quer aparecer à igreja mais. Geração mimimi. Não tem a vida. Bateu a enfermidade, pronto. Como é que Deus permitiu? Aconteceu alguma coisa ruim, mas Deus, onde que estava Deus? No mesmo trono, quando penduraram o filho dele, sangrou até morrer. No mesmo trono onde ele viu todos os seus apóstolos amados serem martirizados cruelmente. Onde estava Deus quando aconteceu? No mesmo trono, quando as pessoas foram jogadas no Coliseu para serem comidas por feras e morriam cantando. Porque eles tinham vida. Essa vida que João falou. Crendo constantemente. Fruto de uma entrega total. Vocês vão ter vida em seu nome. Eu finalizo aqui. Deus abençoe sua vida. Amém?